Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro do Celebrando Restauração. Eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional, e é um privilégio estar com você aqui mais uma vez no nosso encontro. Queria pedir algumas coisas para você no comecinho desse encontro aqui, como a gente sempre faz. Primeiro, curte o nosso encontro no Facebook, no YouTube, para que aumente também o nosso alcance. Segundo, escreve aí de onde você está falando, para a gente poder saber e celebrar com você aí a tua cidade. Em terceiro, compartilha aí com mais pessoas o nosso encontro do Celebrando Restauração de hoje, para aumentar também o nosso alcance. Tem sido bênção para a sua vida o encontro do Celebrando Restauração? Coloca aí no chat. Tem sido bênção para você? Então, compartilha aí com mais pessoas para que seja bênção também na vida delas, né? Para que edifique também a vida delas. Compartilha, espalha aí esse encontro para que ele seja bênção. Eu não sei onde você está sentado agora, mas eu queria que você se conectasse com Deus agora. Deixasse aí as coisas que você viveu hoje para trás, deixasse aí a sua ansiedade, deixasse a correria de lado, deixasse aí os compromissos, a agenda um pouquinho de lado para se conectar com Deus. Queria que você fechasse os teus olhos agora, feche os teus olhos aí, dá aquela respirada funda aí assim, ó. Respira fundo, se conecta com Deus e a gente vai orar agora, pedindo para que Ele venha nos abençoar aqui nesse encontro. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nos abençoa aqui, Pai, nesse encontro e queremos pedir ao Senhor, Pai, que nos ajude, nos conduza a continuarmos, Pai, tendo coragem para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E onde quer que essa transmissão, Pai, esteja chegando agora, o Senhor possa abençoar esta pessoa que está aqui nos acompanhando, Pai. Então, nos abençoa, Pai, nos conduz. É isso que eu te peço aqui, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. A gente vai adorar ao Senhor nesse momento. Muito boa noite. Me chamo Roselian e sou filha muito amada de Deus. Luto com a codependência, com o sentimento de rejeição, com baixa autoestima. Luto pela aprovação de pessoas, por pessoas significativas. E que bom que você está aqui com a gente mais uma quinta-feira, podendo adorar o Senhor, podendo descansar nele. E essa canção que a gente vai cantar hoje é uma canção que traz à memória um texto da Palavra de Deus, quando Jesus chama Pedro para ir ter com ele sobre as águas. E esse cântico diz: aonde os meus pés podem falhar. E quem sabe você pode se encontrar assim, com seus pés vacilantes. Mas creia, Jesus sempre estará com os braços estendidos sobre as águas, para que você possa ir ao encontro dele e possa descansar em seus braços. Essa canção tem uma letra que diz: Senhor, guia-me em tudo para que em ti eu possa te confiar e eu possa caminhar sobre as águas por onde o Senhor me chamar. Descanse nele, querido, e deixe que Jesus venha te chamar e você possa ir ao encontro do Mestre por sobre as águas. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Clamarei, e além das ondas olharei.
nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nunca se esqueça disso, querido. Você é dele. Você é filho amado de Deus, amado do Senhor. Deixe que o Senhor conduza a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Deixe Ele refrigerar a tua alma. Deixe Ele guiar o teu coração nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Deixe que nosso grande pastor Jesus possa comandar a sua vida, além do mar agitado. Deus abençoe. Olá, me chamo Samara, sou membro da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista, e sou psicóloga, também trabalho como voluntária no GAP. Nesse mês de Setembro Amarelo, que é um mês propício para o trabalho da prevenção do suicídio, quero trazer para vocês o tema sobre a codependência, que é um dos motivos pelos quais leva a pessoa a ter ideação suicida. Eu gostaria de ler para vocês duas palavras cujos significados eu busquei no dicionário online, no Dicio Online. O que significa a palavra dependente? Dependente é aquele que depende, que está subordinado, que está sujeito a algo, que não consegue se livrar de algo, especialmente de um hábito ou vício. O vício é a dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo. Toda alteração que prejudica o funcionamento de alguma coisa. Tendência para provocar o mal ou ter ações contrárias à moral. Seus sinônimos são mania, perversão, pecado
depravação, incorreção e hábito. Essas palavras, elas nos remetem a alguns comportamentos específicos que trazem sofrimentos aos que dele dependem e também aos que com eles vivem. Então, eu gostaria de frisar com você que a codependência, ela não se manifesta somente por pessoas que têm convivência em casa com dependentes químicos, tá? Ela também se manifesta através de comportamentos abusivos, tá? Então, as substâncias podem ser drogas, álcool, qualquer tipo de jogos, pornografia, sexo, comportamento abusivo, como eu já disse, e também manipulador, violência física e psicológica, violência sexual infantil, né? Abuso sexual infantil. Então, a partir desse raciocínio, eu quero relembrar com vocês que a codependência, ela é um comportamento emocional e psicológico que se desenvolve quando o indivíduo se torna a sua referência, tá? Então, se eu moro num lar com um lar disfuncional, por qualquer tipo de comportamento que esse dependente tenha, eu passo a viver em função dele e isso me altera psicologicamente, emocionalmente. O codependente, ele passa a assumir para si a responsabilidade da vida do outro, né? Porque ele vê que o outro não tem capacidade de se desvencilhar dessa situação. Então, ele espera, e isso nunca acontece, ele começa a interagir, ele começa a tomar para si as dores do outro, as responsabilidades do outro. E isso começa a trazer para ele um sentimento de valia, né? Ele passa assim do sofredor, aquele que era subjugado, então agora ele começa a se enxergar como necessário naquela situação. Ele passa a ser conivente, né? Porque ele acredita que ele tem uma missão, ele tem que ajudar, ele tem que fazer e, portanto, se submeter às exigências do dependente. Acha que tem que fazer porque é correto, mas com o tempo a situação muda e o codependente ele começa a se tornar o dominador da situação, né? Então veja, esse é um processo que leva anos, não é uma coisa que acontece de uma semana para outra, de um ano para o outro, né? A codependência ela nasce e vem se desenvolvendo num processo, num relacionamento familiar equivocado, onde ela se sente necessária ali. Então, com essa mudança comportamental, onde ela se torna dominadora, isso acontece porque ela precisa ter iniciativa. Ela tem filhos para cuidar, ela tem metas a cumprir, ela tem que trazer o dinheiro para dentro de casa, ela tem que dar conta da sua família, já que o dependente não consegue mais fazer esse papel. Então, ela se torna uma leoa ou um leão, porque muitas vezes o dependente também é a esposa, né, ou a mulher, a função feminina dentro de casa, às vezes é um filho, então tornando seus pais codependentes. Então, o codependente, ele reage a tudo isso dessa maneira. Mas cada família desenvolve o seu meio de sobrevivência dentro de um lar disfuncional. E para isso é necessário que se criem regras, né?
E essas regras, elas são regras de limitações. Por quê? Porque é proibitivo dentro deste lar falar do problema, falar da situação. Eu vejo, eu vivo, eu sofro, mas eu não posso falar. Vira um tabu dentro de casa. É inconcebível que se reclame de alguma coisa. Geralmente acontece com as crianças, né? Elas veem todo o sofrimento dos pais e vão se fechando em si mesmas. Não se fala para ninguém também fora do lar, é óbvio, né? Porque uma coisa que você não fala dentro, você também não vai falar fora, porque por vergonha, né? Por medo de ser julgada, de ser pontuada por outros familiares ou por amigos mais próximos. Então, há um combinado, né? Um combinado que muitas vezes não é falado. Então, por causa dessas emoções e desses sentimentos, as pessoas se retraem. Falando dos filhos um pouquinho, eu quero que a gente pense o seguinte: um filho vivendo dentro de um lar tumultuado assim, ele não dá conta de responder por isso. Por mais que ele fique quietinho, ele não dá conta. Então, muitas vezes ele procura a solidão. Ele se refugia em si mesmo, né? E é claro, é óbvio que isso vai gerar problemas para ele também no futuro. Então, eles se retiram em seus quartos, ficam quietinhos lá, não querem ver nem ouvir nada. Quando o tumulto em casa começa, eles se afastam. Buscam a atenção dos outros, muitas vezes pela própria internet, o que gera outros problemas, porque ele precisa se comunicar, ele precisa de ajuda, ele quer ouvir uma palavra de consolo, de amor, de carinho, ele quer ouvir palavras de esperança. E se ele acha isso em alguém fora do seu convívio familiar, nuclear aqui, né, do núcleo da família, essa criança está correndo um grande risco, porque não se tem controle de quem vem dar para ele, esse suporte emocional que ele precisa. Então, acaba que essas crianças estão em risco por conta disso. Outras crianças podem se tornar agressivos, né? Ou muito passivos, que é o caso desses que se recolhem em seus quartos, né? Vão mal na escola, muitas vezes os pais são chamados, mandam recomendações, mas a criança só está colocando para fora aquilo que ela não pode colocar dentro de casa quando ela está sob ameaças. São crianças que muitas vezes têm brincadeiras agressivas, aquele amiguinho que não é bem-vindo. Quando crescem, adolescente, que já tem um pouco de noção do que é a sua autonomia financeira, buscam sair de casa muito cedo, muito cedo. Na realidade, é uma fuga. E com isso, se ele não procura ajuda, ele pode reproduzir o mesmo comportamento dependente ou codependente que ele aprendeu em casa. Então, com isso, o ciclo familiar, ele não se desfaz, ele acaba se repetindo, porque esse filho ou essa filha vão casar e vão ter sua própria família e pode repetir o comportamento que ele aprendeu lá na infância. O codependente, então, quando ele se tornou um controlador, né? Ele não deixa de sofrer, mesmo ele controlando a situação, ele não deixa de sofrer.
E para ele enfrentar esse sentimento todo, ele tem que desenvolver para ele mecanismos de defesa, para que ele possa suportar a batalha do dia a dia. Então, essa pessoa se torna exigente, né? Ela se torna muitas vezes agressiva, porque ela está exausta. Então, é uma maneira que ela tem de reagir para se defender. Quando o dependente chega, ela já se defende, levanta um muro invisível em sua autodefesa. E a agressividade faz parte disso. Quando eu agrido, eu não deixo você falar. Então, é um mecanismo de defesa. Muitas vezes ela se torna chorona, né? Resmungona, pessimista, medrosa, cansativa, né? Lógico, porque está sempre repetindo a mesma situação. Se torna repetitiva, né? Então, o que acontece? Para ela, o quadro não é muito bonito, porque ela tem um dependente, ela precisa ajudar para se ajudar, né? E ela não tem forças, ela não encontra apoio em ninguém, a não ser nela mesma. Contudo, ela não tem forças para executar o que precisa ser feito. Então, esses sentimentos, eles mudam muito no dia a dia, né? Nós temos isso, nossas emoções, elas variam durante o nosso dia, né? Então, com isso, os nossos sentimentos também. E a gente vive aquele dia o que o nosso sentimento pontua, o que as nossas emoções nos levaram a acreditar que é daquela maneira. Então, quando isso acontece, o codependente passa a se ver como vítima, porque ele tentou e nada conseguiu. Então, ele começa a ter pena de si mesmo. Mais um passo que a codependência leva essa pessoa a fazer, se vitimizar, né? Achando que tudo coopera para que isso seja real na vida dela, mas ela não percebe que ela já é vítima dela mesma. Assim, as suas feridas, elas passam a ferir também os outros, porque se dentro dela não tem nada de bom, ela não consegue passar nada de bom para as pessoas. A palavra de Deus diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, e é verdade, né? Ela não pode dar o que ela não recebe. Então, o ambiente familiar, ele fica cada vez mais desequilibrado. O codependente assume, então, para si, crenças negativas sobre si mesma. Dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. E aí ela se acomoda. Acha que é um tempo que ela considera de desistência. Eu não posso fazer nada. E a sua autoestima está totalmente em baixa, seu senso de valor sobre si já não existe mais. Então, aqui começa muitas vezes a fazer planos para um possível suicídio, ela já começa a namorar com esta palavra, ela começa a ter ideações suicidas. Ela busca isolamento e isso distorce a sua identidade, porque ela para de viver socialmente, para de frequentar os lugares, para de se comunicar. E isso vai se agravando cada vez mais, porque quanto mais tempo ela demora para ter de volta a sua vida social, mais difícil vai ficar para a sua reinserção. Então, quanto mais ela se afasta, mais difícil é essa volta. E com isso, mais solidão.
ela está esgotada emocionalmente, está esgotada fisicamente, profundamente amargurada, deprimida, talvez com alguns sintomas psicossomáticos. Aquela pessoa que tem dores, e tem, na verdade tem, mas quando ela vai pesquisar, vai ao médico e faz exames, não tem nada, absolutamente nada. Mas os sintomas existem e as dores também. Depressão, né? Cada pessoa tem a sua maneira, cada organismo tem a sua maneira de sentir e de expressar essa depressão. Se tornam pessoas ansiosas e podem demonstrar síndrome do pânico também. E como eu já falei, pensamentos suicidas. Bom, a boa notícia é que existe uma saída para tudo isso. Por maior que seja o nosso sofrimento, sempre temos uma saída para ele. O primeiro passo é que você precisa reconhecer que você é um codependente. Reconhecer que você também contribui para esta vida de sofrimento. Não ser mais conivente com a situação. É necessário que você tome postura, dê o primeiro passo. Eu ouvi a minha colega de psicologia falando sobre uma situação que ela vivenciou há pouco tempo. Ela foi numa espécie de zoológico, eu acho, não me lembro muito bem, e lá dentro tinha um urso, e esse urso tinha uma imensidão de terreno, né, de espaço para ele caminhar, e o que chamou a atenção dela foi que ele não saía dali. Por quê? Ela começou a pensar, por quê? Porque ele foi criado num espaço muito menor, onde ele era confinado ali. E quando então se colocaram ele num outro espaço maior, ele não sabia que ele podia ampliar, ele não sabia que ele podia dar um passo maior para sair do seu confinamento. Então ele tinha tudo ali para ele aproveitar, mas ele não sabia disso. E esse exemplo que ela deu ontem me remeteu ao nosso estudo de hoje sobre a codependência, porque o codependente é exatamente assim como esse urso. Ele tem todo um espaço à sua frente, mas ele não tem coragem de dar o primeiro passo. E eu hoje quero desafiar a você que dê esse primeiro passo. Aprenda a dizer não para você mesmo, das coisas que te trazem muito sofrimento. É necessário que você se encoraje e diga não para você mesmo. Aprenda a se autoabastecer. Não olhe só para o conflito. Busque coisas dentro de você que te deem prazer. É necessário trabalhar o seu relacionamento com você mesma em primeiro lugar, depois com o outro. Olhe para os seus pontos positivos e invista nele. Você tem, com certeza, todos nós temos pontos positivos. E os pontos negativos, se esforce para torná-los positivos. Isso é possível. Enquanto você não perceber que a responsabilidade do dependente é dele, você não consegue investir em você mesmo, tá? Então, a situação de, eu tenho pena dele. Sim, é claro, todo mundo tem, todos nós temos, porque é uma situação difícil, né? Mas não é uma situação impossível dele mesmo mudar, dele mesmo querer, porque ele também tem que admitir as suas dependências, os seus comportamentos abusivos, e ele também pode dar o primeiro passo. Então, não assuma para você a responsabilidade que não lhe cabe.
tá? É necessário que você se desligue emocionalmente do outro. Às vezes não é fácil, às vezes é um relacionamento muito longo, né? Mas também um relacionamento de muito sofrimento. Então veja, não é para você se separar do teu marido, não é para você se separar da tua esposa, não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando um desligamento emocional, tá? Daquele que codepende, que põe o outro acima de mim mesmo. Então é necessário que eu perceba isso, que eu comece a dizer não para mim mesmo. Quando você resolve investir em você, você começa a olhar as coisas de maneira diferente. Você começa a perceber que o mundo está ali. Você ficou tanto tempo enclausurada, como aquele urso fechadinho no seu confinamento, que você esqueceu de olhar lá para fora. Você esqueceu de olhar para dentro de você. Nada muda se você não mudar. Não fique olhando para o passado. Projete o seu futuro e ouse sonhar. Acredite, você pode fazer isso, você é capaz. Você não é o problema, você não é a depressão, você não é aquilo que o outro diz que você é. Ninguém escolhe ser codependente, mas você pode escolher sair da codependência. Diga não para essa vida que fez você perder a melhor versão de você mesmo. Para terminar, eu quero deixar o seguinte, que o nosso destino somos nós mesmos que fazemos, né? Amanhã, quando você acordar, talvez não tenha mudado nada na tua vida e não vai mudar de hoje para amanhã. Você vai acordar, vai fazer o café da manhã, a tua rotina vai ser a mesma. Agora, amanhã pode ser o dia em que você decidiu vencer a sua própria batalha, tá? Então, a tua vida ela não é construída apenas de uma única área. Por isso eu quero desafiar você, mais uma vez, a ir em busca do que pode te trazer alegria. Você é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, que ganhou o presente de Deus de fazer parte dessa existência, né, aqui na Terra. Eu espero que você também encontre Jesus na tua vida, porque Ele é o único que pode nos tirar de qualquer situação em que estejamos vivendo, em que estejamos inseridos. Tenha fé em Deus. Ele diz que você pode chegar a Ele quando você está cansado e sobrecarregado e não aguenta mais, porque Ele vai te aliviar. Ele vai tirar do teu confinamento, do teu espaço, da tua solidão, das tuas lutas. Eu quero também deixar que você busque ajuda. Sozinha é difícil, então busque ajuda profissional, busque ajuda do teu pastor, busque ajuda nos irmãos da fé, busque ajuda, não fique sozinha, tá bom? Deus abençoe a vocês. Todas as semanas aqui no Celebrando Restauração, você tem uma oportunidade, a oportunidade de contribuir com este ministério aqui, contribuir não só compartilhando, não só curtindo, mas também com os seus recursos. E essa oportunidade também se evidencia, se mostra agora, nesse exato momento. A gente quer convidar você de uma maneira voluntária, de uma maneira espontânea, com o coração e com alegria, a contribuir financeiramente com este ministério. Se assim você pode fazê-lo e está preparado para isso. Você pode fazê-lo da seguinte forma, você vai ver aqui em algum canto da nossa tela um QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular aí para esse QR Code e você vai ser direcionado aí para uma das contas da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E você pode aí fazer essa transferência através de Pix, PayPal, transferência bancária e outros meios também.
E quando você fizer essa transferência, essa oferta para este ministério, você precisa enviar lá esse comprovante para contribuical@pibcuritiba.org.br, está aí na tela, informando oferta para o Celebrando Restauração. A gente sempre conclui nosso estudo aqui do Celebrando com a oração da serenidade. Eu quero perguntar para vocês, já decorou a oração da serenidade aí no seu grupo? Decora a oração da serenidade. Deus ministra muito no meu coração essa oração. E ela diz o seguinte: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro aí do Celebrando Restauração. Forte abraço e até lá.